Meus amigos e amigas que me acompanham pela live, nós estamos começando mais uma meditação de hoje a respeito da liturgia do domingo. Já hoje, sábado, começa a liturgia do domingo, como nós sabemos, a partir das 18 horas, ou até mais cedo, né? Vamos começar rezando, convido a você para rezar comigo, pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que essa reflexão nossa realmente seja eficaz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Divino Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Senhor, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a Virgem, nossa Mãe, a Mãe do Senhor, a Mãe da Igreja, interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José glorioso, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, queridos amigos e amigas, Andréia, Solange Manzoli, Sheila Diógenes, que já estão entrando na nossa conversa, Eliane Silveira, Eliane Cristina. Uma alegria poder nos encontrar mais uma vez. Como eu tenho feito todos os sábados à noite neste horário, queremos meditar um pouco sobre a liturgia do domingo. A igreja sempre coloca para nós uma reflexão muito profunda. Mas nós sabemos que no tempo da missa, na homilia da missa, é pouco tempo para que o padre possa explorar toda a riqueza das leituras. Então, para enriquecer um pouco mais ainda o seu domingo, enriquecer ainda mais ainda a sua participação na Santa Missa, eu coloco aqui essa reflexão. Alguém quis saber quais são as fontes que eu uso para preparar essa reflexão. Então, eu gostaria de mostrar. Em primeiro lugar, eu uso esta fonte chamada Comentários Bíblicos. São três volumes, né, de comentários bíblicos. É uma coleção, são 3 volumes. É da editora Loyola, chama-se Comentários Bíblicos, né? Quero dizer que estou fazendo esse anúncio aqui livre, espontaneamente, sem nenhuma outra conotação, porque realmente eu gosto desses comentários bíblicos. O que é esse comentário bíblico? 2 autores aqui, Diane Bergant e Robert J. Carey, que é um franciscano, eles analisam a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, né? Assim, capítulo por capítulo, do Gênesis ao Apocalipse, por parte de você, tem aí uma explicação muito boa. E eu uso também um texto muito bom, que é esse em espanhol, que é da Universidade do Opus Dei em Navarra, Sagrada Escritura, Comentários, né? Sagrada Escritura, Comentários. É um volume considerável, ele tem aqui mais ou menos o que chega aí a cerca de 1.500 páginas, 1.400, 1.360 páginas, né? E explica também a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, com autores realmente muito preparados. E uso também a Bíblia de Jerusalém, né? Que para efeito de estudo eu gosto bastante, e gostaria de mostrar também uma publicação muito boa, que se chama Intimidade Divina, Meditações. Esta Intimidade Divina, Meditações, você pode ver pela internet, né? Esse texto que eu tenho aqui na minha mão, eu trouxe de Portugal,
mas eu sei que aqui no Brasil também é vendido. É muito bom. O autor, né, é um padre chamado Padre Gabriel, de Santa Maria Madalena. Né? Ele faz o quê nessa meditação divina? Ele explica todos os evangelhos de domingo, né, do ano inteiro. Okay? Pega desde o começo do ano litúrgico até o final, e com explicação muito boa. Faz uma correlação entre as leituras, dá um sentido profundo, não é? Dá um sentido profundo na nossa liturgia de domingo. É realmente muito bom. Então eu uso todo esse material, preparo aqui, né, as leituras, preparo as reflexões e trago para nós. Estamos começando a quaresma. Nós sabemos que a quaresma são 40 dias de graças, 40 dias, né, é um período especial. Você já percebeu que o ano litúrgico ele tem 3 períodos fortes, e depois tem o chamado tempo comum. Nos períodos fortes do tempo, né, litúrgico, o tempo do advento, depois o tempo pascal, que envolve desde a quaresma até Pentecostes, né? E depois temos o tempo do advento. Esses tempos especiais do ano litúrgico são tempos de graças especiais. Eu gostaria de lembrar aquilo que Jesus disse para São Pedro, disse para o Papa, e que vale para todos os papas: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Está lá em Mateus 16, 17. Depois, um pouco para frente, Mateus 18, um capítulo para frente, Jesus fala para os discípulos junto com Pedro: tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, aquilo que o Papa liga na terra, Deus liga no céu. Ou a igreja, junto com o Papa, liga na terra, Deus liga no céu. Então, se a igreja estabeleceu para nós um tempo especial de graças, no advento, tempo pascal, o tempo, né, do Natal, então o céu também ligou isso. Então nós estamos num tempo especial, o tempo da quaresma, um tempo de graças. É um tempo que Deus coloca, vamos dizer assim, mais à nossa disposição a sua graça, né, para nós vencermos aquilo que nós precisamos vencer na nossa vida, sobretudo os nossos pecados, os nossos vícios, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus e que todos nós temos dificuldade de vencer. Mas o que é a graça de Deus? A graça de Deus é a presença de Deus agindo na nossa alma, trazendo assim como que uma potencialização espiritual para que a gente então consiga vencer. Então, é nesse clima que nós começamos hoje, então, o primeiro domingo da quaresma e que vai aí até a Páscoa. Bem, na primeira leitura de hoje, a igreja coloca para nós um trecho do livro do Gênesis, capítulo 9, de 8 até 17, que narra aquele episódio com Noé. Está escrito: Deus disse a Noé e a seus filhos, logo depois do dilúvio, né? Noé, lá no capítulo 8 do Gênesis, ele diz que Noé, quando cessou o dilúvio, abriu a arca, etc. Então, Noé montou um altar e prestou um culto de agradecimento a Deus. Deus ficou muito feliz e fez uma aliança com Noé. É isso que narra aqui a primeira leitura. Eis que vou estabelecer minha aliança convosco. Essa palavra aliança é muito importante a gente entender, não é? E com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco. Por todas as gerações futuras, ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. Bem, vamos entender um pouco esta mensagem aí de Gênesis, capítulo 9, de 8 até 15. Aí Deus começa as alianças que ele faz com a humanidade. Nós sabemos que com o pecado original,
O homem rompeu com Deus. Né? É como se a aliança tivesse sido quebrada. A primeira aliança que Deus fez com o homem foi no paraíso. Deus colocou o homem no seu Éden, na sua casa, no seu jardim. O homem participava, né, da comunhão plena com Deus. Né? Era a graça da santidade e também da justiça original. Mas, infelizmente, com o pecado original, o homem se afastou de Deus, né? Deixou o paraíso. Né? O Gênesis diz que Deus colocou até ali um querubim armado para que o homem não entrasse mais no paraíso. Por quê? Porque estava em pecado, rompeu com Deus. Mas Deus não abandonou o homem ao poder da morte. E Deus então começou as alianças com a humanidade. Quais foram essas alianças? A primeira aliança foi com Noé. Não é? Deus viu que o pecado inundou a face da terra depois do pecado original. Né? Vimos aquele episódio de Caim que mata Abel, um irmão que mata o irmão. Aquele episódio triste da Torre de Babel, em que os homens queriam chegar ao céu sem Deus, sem precisar de Deus. Né? E Deus fez aquela dissolução das línguas, exatamente para quebrar aquele orgulho do homem. Né? Depois nós vemos aí aquele horror que foi a questão de Sodoma e de Gomorra. Né? E mesmo que Abraão tivesse intercedido diante de Deus pesadamente, mas Deus não encontrou nem 10 justos em Sodoma e Gomorra, e a cidade foi castigada. E Deus chegou num ponto, diz o Gênesis, que estava quase que exterminando a humanidade, mas encontrou aí esse homem de Deus, Noé, com a sua família. E a partir daí, então, Deus faz uma aliança com o homem, a primeira aliança. E coloca nesta aliança um sinal. O sinal foi o arco-íris. Você já percebeu que o arco-íris, além dele ser bonito, colorido, cheio de vida, né, é um símbolo bíblico também. Ele liga o céu à terra. Né, exatamente o que diz aqui o texto bíblico. Né? Então, o sacrifício que Noé tinha prestado a Deus, que a gente vê lá no Gênesis 8, de 20 até 22, agradou a Deus. Né? E esta aliança que Deus faz com o homem abrangeu toda a criação, porque toda a criação pertence a Deus, e toda a criação também ficou, de certa forma, rompida com Deus, porque o homem que foi criado para ser o rei da criação rompeu com Deus. Né? Então, a gente vê aí, Deus faz essa aliança com Noé. Depois repete essa aliança agora com Abraão. Já não é mais só uma família, mas Abraão já vai ser um povo. Né? Lá no Gênesis 17, a gente já vê Deus que chama Abraão, diz: Abraão, eu vou mudar teu nome, você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão. Por quê? Porque Abrão, com um A só, significa um pai elevado. Abraão significa o pai de uma multidão. Deus faz uma aliança com Abraão e coloca um sinal nessa aliança. Qual é o sinal? A circuncisão, que o povo judeu guardou até o Cristo chegar, a circuncisão. Né? Bem, depois nós tivemos a aliança que Deus faz com Moisés, no monte, né, Horebe. E qual é o sinal da aliança com Moisés? Agora já não é mais só uma família, nem só, né, um povo que estava nascendo, mas agora já é um povo a caminho da terra prometida por Deus. E aí, o sinal dessa aliança são as tábuas da lei. Deus dá a lei ao povo. Né? Vocês querem ser o meu povo? Eu serei o vosso Deus, então sigam a minha lei, os 10 mandamentos. E é tão forte que Jesus ratificou a validade dos 10 mandamentos. Quando aquele jovem perguntou para o Senhor: o que eu preciso para fazer ganhar a vida eterna? Jesus disse para ele: viva os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, etc. Né? Falou para aquele jovem. Bem, depois nós temos os profetas que anunciam uma nova e eterna aliança que vai ser realizada em Jesus Cristo. É interessante que os profetas, sobretudo Jeremias e o profeta Ezequiel, eles falam de uma nova aliança. Por quê? Porque o povo judeu quebrou a antiga aliança, prevaricando, adorando aqueles deuses falsos, dos jebuseus, dos filisteus, dos amorreus, dos moabitas e etc.
né? A aliança foi quebrada muitas vezes. O povo não conseguia manter essa aliança com Deus. Então, através dos profetas, por exemplo, você vê lá no profeta Ezequiel, capítulo 36, o profeta Ezequiel, Deus diz, né, através do profeta, eu colocarei o meu espírito nos teus corações. Arrancarei de vós esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Né? Vai ser aliança que será feita no Espírito, não uma aliança apenas feita na lei. Por exemplo, o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 33, o profeta Jeremias diz assim: porei minha lei em seu interior, e nos seus corações a escreverei. Serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Bem, meus irmãos, essa nova e eterna aliança é realizada, então, por Jesus Cristo. Definitivamente, né? Cristo, com a sua morte na cruz, com o seu sangue, ele fez uma aliança da humanidade com Deus. O que é uma aliança? É muito importante você entender isso. A Bíblia, meus irmãos, ela são duas alianças. Nós temos a antiga aliança e a nova aliança, que ficou traduzido como Antigo Testamento e Novo Testamento. Ok? Mas aliança significa o quê? Um compromisso de vida junto. Quando nós casados colocamos uma aliança no dedo, o que significa? Significa um compromisso de amor, de fidelidade para toda a vida. Né? Quando um casal se une e diz, eu te recebo como minha esposa, meu marido, te prometo ser fiel, fidelidade, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. Então, isso é uma aliança, né? Deus fez uma aliança com a humanidade definitiva em Jesus Cristo. Quando Cristo diz, por exemplo, a gente vê lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 20, esse é o cálice da nova e eterna aliança, cálice do meu sangue. Né? Os antigos, quando eles assinavam um compromisso, muitas vezes eles assinavam com sangue, né? Para dizer, eu cumpro até com o peso da minha vida. Né? Então, essa aliança, esse contrato da humanidade com Deus, que Cristo conseguiu, quebrando, né, todas as barreiras que nos separavam, ele assinou com o seu sangue, assinou com a sua vida. Eu já pude explicar aqui todo o sentido da morte de Cristo, né? Era preciso oferecer a justiça divina, um sacrifício infinito, que só Deus poderia oferecer, mas Deus feito homem, porque o pecado foi do homem, a dívida é do homem. Então, como nenhum homem podia pagar essa dívida, a majestade infinita de Deus, ferida de maneira infinita pelo pecado da humanidade, então o Verbo se fez homem. É o amor de Deus. O Verbo pediu lá no seio do Pai, dai-me um corpo. Dai-me um corpo para que eu satisfaça a justiça. Né? Porque sabemos, meus irmãos, que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ok? Muito bem. Então, só para completar essa reflexão aí, né, do Gênesis 9, de 8 até 17, da primeira leitura, eu quero lembrar então que o arco-íris ele é um símbolo do próprio Cristo. Por quê? Porque ele é o símbolo dessa aliança da terra com o céu definitiva, né? E essa aliança definitiva foi feita com o próprio Jesus Cristo. Né? Que coisa bonita, meus irmãos. Então, aí Deus começa através de Noé esta aliança profunda. Depois, a igreja coloca aí para nós o Salmo 24, e o Salmo 24, né, diz, verdade e amor são os caminhos do Senhor. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Né? Quer dizer, o salmista quer andar no caminho de Deus, ele quer cumprir essa aliança. Aliança que significa fidelidade, aliança que significa amor, nós também. Nós temos que andar no caminho de Deus. Deus fez uma aliança conosco. Deus nos arrebatou do inferno para, né, o reino de Deus. Então agora o salmista diz, né, mostrai-me ao Senhor os vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação, não tem outro, meus irmãos. São Pedro diz lá, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12, não nos foi dado outro nome debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação, a não ser em Jesus Cristo.
E o salmista continua: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Então o salmista, ele se entrega nas mãos de Deus, ele confia na misericórdia de Deus que faz essa aliança com a humanidade, e ele termina dizendo: o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores, ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. É essa confiança do salmista em Deus que nós devemos viver, né? Uma vida de confiança absoluta em Deus. E depois a gente tem aí a segunda leitura, que é tirada da carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3, 18 até 22, e o Evangelho, né? Onde o evangelista São Marcos, capítulo 1, de 12 até 15, ele narra Jesus que passa aquela tentação no deserto. Bom, eu gostaria de dizer apenas que a segunda leitura, que é da carta de São Pedro, a gente vê aí exatamente o padecimento e a glorificação de Jesus, né? Para cumprir essa nova e eterna aliança. Então, São Pedro diz assim: caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus, ou seja, para poder estabelecer a aliança que começou lá com Moisés, passou por Abraão, passou por Moisés, passou pelos profetas e foi concluída em Jesus Cristo, né? Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito Santo. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, ou seja, desceu à mansão dos mortos, no catecismo da igreja, né? Para levar a salvação aos justos que aguardavam a redenção por Jesus Cristo. Então, São Pedro diz, né, exatamente aqui, foi pregar também aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de paciência nos dias em que Noé construía a arca, né? Então, Pedro liga, né, exatamente Noé com essa descida de Jesus à mansão dos mortos, que vai libertar os justos, assim como, né, foram salvos pela arca de Noé aquelas pessoas. E aí, São Pedro diz assim: a arca corresponde ao batismo. Veja, a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve apenas para limpar o corpo da imundícia, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Cristo. Veja, São Pedro está explicando, né, como é que Jesus conseguiu fazer essa aliança definitiva da humanidade com Deus. Como é que Cristo conseguiu trazer de volta a humanidade para Deus no seu padecimento e na sua glorificação? Mas ele passou pela cruz, né? E a sua ressurreição agora nós podemos viver pelo batismo. O batismo, a arca de Noé, é um símbolo do batismo que salva. Salva não do dilúvio das águas, mas do dilúvio do pecado, né? Então, essa reflexão é ligando o dilúvio com o batismo, a arca de Noé com a igreja. A igreja é a arca de Pedro, quem entra nela se salva do dilúvio do pecado, assim como aquelas pessoas que entraram na arca de Noé. Sabe, é preciso você... Não adianta ficar especulando muito sobre a questão da arca de Noé. Como é que foi essa arca? Que tamanho que foi? Sabe, a gente sabe que o Antigo Testamento, o autor sagrado, ele escreveu tudo isso muito tempo depois dos acontecimentos, né? Noé, quando é que foi Noé? Noé foi lá 1700, 1600 anos antes de Cristo. Quando é que o escritor sagrado escreveu isso? Talvez 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 500 anos depois. E não tinham tantos documentos assim historiográficos para narrar. Então, a Bíblia nos ensina que, pela inspiração do Espírito Santo, o autor sagrado, ele escreve, né, uma reflexão, colocando ali as verdades religiosas, né? É a revelação divina que ele consegue, através da iluminação da sua inteligência, para trazer a nós uma verdade divina. Então, a igreja explica isso para nós, né? Que exatamente
nesta arca de Noé, nós temos aí um símbolo da igreja, né, que salva pelo batismo das águas, né, do dilúvio do pecado. Muito bem, eu gostaria agora então de falar um pouco sobre o Evangelho, né, que evidentemente é a parte mais importante da liturgia. E a igreja coloca aí um trecho bem pequeno do Evangelho de São Marcos, eu vou ler para você, que fala, né, de Jesus que sofre aquela tentação no deserto. Então está escrito aí: naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto. Uma coisa muito impressionante, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para Jesus ser tentado, né? É preciso uma explicação sobre isso, por quê? E ele diz: e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Deus não o abandonou, né? Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então, a gente vê nesse trecho de São Marcos, ele resume duas coisas. Jesus foi batizado, saiu das águas do batismo, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. Alguém pode perguntar: mas Jesus já não era Deus? Não é? Ele já não tinha nele o Espiritinho, só que agora Jesus assumiu a nossa humanidade. E na nossa humanidade, como homem, ele recebeu o Espírito Santo, porque ele tem a natureza humana e tem a natureza divina. Com a natureza humana, né, o Espírito está ali sempre, mas ele tem também a natureza divina. E agora o Espírito Santo vai conduzir Jesus como homem. Por quê? Porque a missão dele para salvar a humanidade é uma missão de homem. Por quê? Porque foi o homem quem pecou. Foi Adão quem pecou. Jesus é o novo Adão. Então ele não vai usar as prerrogativas divinas para salvar a humanidade. Ele vai... Por isso que o Espírito leva para o deserto. Por que o Espírito leva para o deserto? Para ser tentado para o demônio. Ora, exatamente porque Adão foi tentado no paraíso. Deus permitiu a tentação de Adão. E Adão sucumbiu na tentação. Adão caiu. Santo Agostinho diz que se Adão tivesse rezado, ele não teria caído. Mas parece que não rezou. Confiou apenas na sua força, né, e caiu. Com isso, ele deveria transferir para todos nós os dons préternaturais, né? O não morrer, o não sofrer. Não pôde transferir a nós os dons préternaturais, porque ele perdeu com o pecado. Então, aí nós encontramos então o Espírito que leva Jesus para o deserto, para quê? Para que o novo Adão vença agora Satanás. Satanás venceu o velho Adão. Agora o novo Adão tem que vencer Satanás. E quando Jesus enfrenta Satanás no deserto e vence Satanás no deserto, a igreja, nesses manuais todos de comentários bíblicos, diz o seguinte: foi para mostrar que ele veio para vencer o demônio. Ele veio para tirar a humanidade das garras do demônio. Sabe, meus irmãos, isso é muito importante entender. São João, lá na primeira carta dele, João 3:8, tem uma passagem muito importante esse versículo. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, Jesus diz assim, São João diz assim: Jesus se manifestou entre nós para destruir a obra do demônio. Ou seja, Jesus veio para destruir a obra do demônio. Qual é a obra do demônio? É o pecado. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, meus irmãos, eu fico muito triste, mas muito triste, quando eu vejo, às vezes, algum sacerdote dizer que o demônio não existe, que possessão não existe, que aqueles milagres todos que Jesus fez não eram bem casos de possessão, eram doenças psicológicas, era isso, era mais aquilo. Sim, muitas vezes são doenças psicológicas, mas quantas vezes Jesus falava com o demônio, conversava com o demônio, dava ordem para o demônio: retira-te, cala-te, sai desse homem, não é? Olha, meus irmãos, se a gente negar a existência do demônio, acabou o cristianismo.
acabou o cristianismo. Se São João diz que Cristo veio para destruir a obra do demônio, 1 João 3,8, como é que alguém tem coragem de negar? Né? Bom, é preciso a gente ser muito coerente com isso. Outra coisa é que, então, a gente precisa compreender aí nesse evangelho de hoje, essa tentação que Jesus sofreu no deserto. Você percebe que os evangelistas que narram essa tentação com mais detalhe são Marcos, né? Narrou de maneira bem resumida. Mas São Mateus, ele narra lá no capítulo 4 dele, de maneira assim já bem mais longa, e também São Lucas narra também de maneira assim, bem mais, Lucas lá também capítulo 4, de 1 até 13, São Lucas também narra de maneira mais assim longa. Eu gostaria de meditar com você um pouco sobre isso. Não é? Primeiro a gente pode perguntar assim, por que Deus permitiu Jesus ser tentado? Por que Deus permite a nós de ser tentados? Não é? Bem, um grande santo e doutor da igreja, Santo Afonso de Ligório, ele responde, ele diz assim, primeiro, a tentação pode ser para nós um progresso de crescimento espiritual. Quando você vence a tentação, você fica mais forte. Você cresce espiritualmente, porque é na crise, é na luta que o atleta se fortalece, não é isso? Nós também. E a nossa luta é a luta contra o mal. Né? Eu gosto muito de um livro, né? Um livro que foi escrito por um diretor espiritual de um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales. Né? Um monge chamado Lorenzo Scupoli escreveu um livro chamado O Combate Espiritual. Exatamente esse combate, o combate contra as tentações, o combate contra o mal, mas Santo Afonso de Ligório diz assim, a gente sai mais forte, então é por isso que Deus permite. Ok? O atleta que não treina, o jogador de futebol que não treina o seu preparo físico, ele não joga bem depois. Nós também. Então, a primeira coisa que Santo Afonso de Ligório diz é exatamente isso. Né? Que a tentação pode ser uma ocasião de progresso na nossa vida interior, por isso que Deus permite. Depois ele diz que Deus permite também a tentação para nós reconhecermos a nossa fraqueza. E nós percebemos que nós precisamos de Deus. Se a gente não fosse tentado, a gente não ia lembrar da nossa fraqueza. E a gente não ia recorrer a Deus. Então Santo Afonso diz assim, pela tentação, Deus mostra para nós a nossa debilidade e mostra que nós precisamos estar ali colados em Deus. Nós temos necessidade de Deus. Não é? Eu me lembro daquela citação lá de São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, São Paulo diz assim, o que tens que você não tenha recebido? E se recebeste, por que te vanglorias daquilo que você tem? Sabe, nós somos orgulhosos. A gente acha que aquilo que a gente faz de bom é por nós mesmos, não é nada. São Paulo diz, tudo que você tem de bom recebeu de Deus. Não é? Então, é o perigo da vaidade, o perigo do orgulho. Então, Deus, pela tentação, mostra que nós somos fracos. Nós precisamos, né, da ajuda de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, aí a gente vê a necessidade da oração. Então, a tentação mostra para nós a necessidade da oração, a necessidade da mortificação, a necessidade de contar com a graça de Deus para a gente vencer, a necessidade da confissão, a necessidade da palavra de Deus, a necessidade da gente, não é, participar da Santa Missa, da Eucaristia, enfim, ter a graça, a força de Deus para vencer as tentações. Sabe, porque o demônio, ele não vai tentar muito aquele que já é dele, aquele que já está vivendo uma vida mundana, aquele que já está lá no pecado. Não, ele vem em cima daquele que está querendo seguir a Deus. Porque o que o demônio quer é nos separar de Deus. Pode ter certeza. A tentação vem mais forte para aquele que procura Deus. Mas não se preocupe não, porque o santo diz, quanto mais você é tentado, quanto mais você luta, quanto mais você vence com Deus, mais forte você fica. Ok? Bom, e depois também ele diz o seguinte, não é? Que a tentação também serve para nos desprender das coisas materiais. Sabe, meus irmãos, nós somos muito mundanos, não é verdade? Então, estamos agarrados às coisas do mundo, aos prazeres, aos poderes, não é? Então, a tentação também ajuda a gente a ir se despregando dessas coisas do mundo. Né? E mais uma coisa que ele diz,
Né? Com a tentação, quando você luta com Deus, com a graça de Deus, você tem mérito diante de Deus. Ou seja, Deus vai te gratificar por isso. Então aí está o sentido profundo. Por que Deus permite nós sermos tentados? Vou recordar para você. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, que fundou a congregação dos Padres Redentoristas. Aliás, ele escreveu um livro que eu recomendo muito para você. Né? É um livro da editora Aparecida. A Prática do Amor a Jesus Cristo. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. A Prática do Amor a Jesus Cristo. Não é? Santo Afonso de Ligório é da editora Santuário Aparecido. Uma beleza de livro. Bom, depois também, né, então, aí, além de todas essas coisas, além de nós podemos crescer na vida espiritual com a tentação, Santo Afonso diz que, assim, nós conhecemos a nossa fraqueza, nós percebemos que nós temos necessidade de Deus, recorremos a Deus, não é? E assim vamos nos despregando, né, do mundo, das coisas do mundo, e temos mérito diante de Deus. Deus, um dia, vai nos gratificar por todas essas coisas. Bem, outra coisa que essa tentação de Jesus no deserto, né, mostram para nós os exegetas, os teólogos, é que Jesus foi tentado porque ele quis, né, para a nossa instrução. Por quê? Ele sendo vencido, ele como homem, enfrentando o demônio no deserto, ele mostrou para nós como é que a gente vence também o demônio. Primeiro, ele jejuou 40 dias. Claro, não é necessário a gente jejuar 40 dias. Né? Jesus ia enfrentar pessoalmente o demônio. A missão dele é uma missão muito maior do que a nossa. Mas por isso que a igreja coloca o jejum como uma maneira de fortalecer o nosso espírito. Depois ele orou profundamente, né, ali naquele deserto. E a palavra de Deus. Aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Como é que Jesus venceu aquelas 3 tentações que o demônio lançou sobre ele? Bom, primeiro, né, quando acabaram os 40 dias, Jesus estava com fome. Claro que ele estava com fome. Ele estava ali como um homem. Então o demônio disse para ele: você não é o Filho de Deus? Então está aí, transforma pedras em pães. E Jesus disse o que para ele? Lançou no rosto dele uma palavra de Deus do livro do Deuteronômio, lá do capítulo 6. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? Os exegetas desses comentários bíblicos, eles dizem que o demônio estava meio que testando Jesus para saber se realmente ele era o Filho de Deus. Mas que história é essa do Filho de Deus, ter que fazer jejum, ter que ir para o deserto? Deus trata assim o seu filho. Então ele queria que Jesus desse uma prova para ele. Transforma a pedra em pão. Se você transformar a pedra em pão, eu sei que você é o Filho de Deus. Para poder persegui-lo mais ainda, né? Jesus disse: não vou usar o meu poder divino, porque eu vou te vencer, né, na fé, na palavra de Deus. Está escrito. Ele lança no rosto do demônio essa palavra: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o demônio cai para trás. O demônio não insiste mais nessa tentação. Por quê, meu irmão? Porque o demônio não resiste à força da palavra de Deus. Aprenda isso. Quando você estiver vivendo a sua angústia, a sua tristeza, a sua tribulação, aflição, abra a palavra de Deus. Lança no rosto do demônio a palavra de Deus. Repete um versículo que você abriu ali na Bíblia, que fala forte ao teu coração. Eu me lembro que uma noite eu estava muito angustiado, tinha perdido uma cunhada muito nova, uma pessoa maravilhosa, morreu com 40 e poucos anos, com um acidente vasco-cerebral, morreu assim de repente, nos abalou a todos. Uma noite eu acordei no meio da noite assim, angustiado, triste, né, com a morte daquela pessoa que era muito querida a todos nós, irmã da minha esposa, né, Maria Aparecida. E eu acordei, sentei na cama, abri a Bíblia e saiu lá uma palavra da carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, né, que dizia assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nunca mais esqueci essa passagem. Lá de Romanos, capítulo 16, lá pelo versículo 20, né?
em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Eu percebi que aquela angústia que eu estava sentindo, aquela tristeza mórbida, era uma tentação. Era uma ação do demônio na minha mente. Então eu disse, retira-te, Satanás. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E eu fiquei repetindo aquele versículo, meus irmãos, várias vezes, até que a paz foi entrando na minha alma. Eu fiquei em paz e eu fui dormir em paz. Aprenda isso. Aprenda com Jesus no deserto, lance no rosto de Satanás a palavra de Deus. Nós não temos força contra o demônio. Ninguém deve desafiar o demônio. É uma ousadia perigosa. Mas você pode lançar a palavra de Deus para vencer. Depois o demônio, né, arma outra cilada para Jesus. Leva Jesus lá para o pináculo do templo de Jerusalém. Né? Era a parede mais alta do templo, embaixo estava o vale do Cedron, que era muito baixo, então o pináculo do templo era altíssimo, né? Então o demônio disse para Jesus assim, se você é o Filho de Deus, ele estava querendo testar Jesus aí, lança-te lá para baixo, está escrito, Salmo 90, está escrito, os anjos te sustentarão em tuas mãos, para que teus pés não tropecem em alguma pedra. Meus irmãos, olha aí o demônio usando a palavra de Deus, né? Interpretando a palavra de Deus erradamente. Que quantas coisas a gente entende daí. Primeiro, o demônio conhece a palavra de Deus. Ele usa até a palavra de Deus para nos tentar. Fazendo o quê? Interpretando a palavra de Deus erradamente. Quantas pessoas, meus irmãos, se tornam hereges? Quantos hereges houve na vida da igreja? Por quê? Porque interpretaram a palavra de Deus erradamente, sem querer seguir o magistério da igreja, sem querer seguir o catecismo da igreja católica. E eu vejo hoje isso também. Às vezes padre, às vezes pregador, que diz assim, esse catecismo é fraco. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse catecismo. Eu digo o quê? Eu tenho que tomar cuidado com você, que está dizendo essa besteira. Porque aquele que quer interpretar a palavra de Deus, meus irmãos, fora do ensinamento do magistério da igreja, é como o demônio que interpreta a palavra de Deus para tentar Jesus. Sim. Não é? Por exemplo, na primeira tentação, quando Jesus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é? Quero fazer um parênteses aqui. Você está vendo esse episódio que está acontecendo na Venezuela? Um povo que está sendo desgraçado por um governo materialista, ateu, né? Na linha aí da teologia da libertação, que só quer dar o pão para o povo, o pão, que só dá o pão para o povo. O que aconteceu? Acabou o pão e não ficou nem pão e nem Deus e nem nada. O povo está desesperado, fugindo para o Brasil. Não é? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Papa João Paulo II um dia disse, para os bispos do Brasil, numa locução em 1995, lá no Vaticano, o Papa João Paulo II falou para o Brasil, o povo de Deus tem mais fome de Deus do que de pão. Não tire Deus do povo. Né? Uma teologia que só pensa em dar o social, o político, o econômico, o bem-estar, mas não dá Deus, é uma heresia. Uma heresia que gera essas desgraças que nós estamos vendo aí. Mas Jesus, voltando lá, a tentação, lá no pináculo do templo, onde ele manda Jesus se jogar lá para baixo, o que Jesus diz para ele? Outra vez Jesus cita a Bíblia, diz para ele, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio entendeu muito bem. Caiu para trás de novo. Não insistiu mais nessa tentação. Por quê? Porque o demônio queria que Jesus desse um show ali, se jogasse lá do alto do templo. Então, ele seria acolhido lá embaixo como um Messias político, salvador social, né? Meio que na linha aí da teologia da libertação marxista, né? Quer fazer de Jesus um revolucionário político, um libertador social do povo. Não. Jesus não veio para esse tipo de messianismo. O messianismo de Jesus é o messianismo do servo de Javé, é o messianismo de passar pela cruz.
O que o demônio queria? O demônio queria que Jesus se apresentasse como um Messias político, social, né? Recebido lá na mão dos anjos, descendo no meio do povo, na mão dos anjos, para todo mundo aplaudir. Né? Você já reparou que Jesus, quando fazia um milagre, ele dizia para a pessoa, não conte para ninguém, não divulgue isso. Por quê? Porque exatamente Jesus não queria que se propagasse um falso messianismo sobre ele. Porque o povo judeu, erradamente, pensava que o Messias viesse como um libertador político, que fosse libertar o povo judeu que estava cativo de Roma, né? Fosse libertar de Roma, fosse colocar César para correr, fosse colocar, né, Herodes para correr. Não. Jesus vai e diz para Herodes, para Pilatos, meu reino não é desse mundo, Pilatos. Eu não vim para ocupar tua cadeira, Pilatos. Eu não vim para derrubar César. Não, Pilatos. Meu reino não é desse mundo, Pilatos. Se o meu reino fosse desse mundo, Pilatos, os meus súditos pegariam em armas para me libertar, mas meu reino não é desse mundo, Pilatos. Meu reino é espiritual, meu reino é na eternidade. Por isso que Jesus recomenda para nós, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque o reino dele não é nesse mundo. Essa frase, meus irmãos, diz Daniel Ruppes, mudou a história do mundo. O meu reino não é deste mundo. Por causa disso, meus irmãos, milhões e milhões de homens e mulheres abandonaram esse mundo, foram viver nos desertos, foram viver nos mosteiros, foram viver nas clausuras, né? Abandonaram a vida do mundo. Por quê? Porque entenderam qual é o messianismo de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Então, Satanás queria desviar Jesus do messianismo que o Pai tinha para ele. Ele tenta, então, fazer Jesus dar aquele showzinho, lá, né, desde o pináculo do templo, e Jesus diz para ele, está escrito, joga no rosto dele, não tentarás o Senhor, seu Deus. O que é tentar a Deus, meus irmãos? Tentar a Deus é você ficar pedindo a Deus uma prova por causa da sua incredulidade. Eu não acredito em nada, então me dá uma prova. Quantas provas Deus já nos deu, meus irmãos? Uma igreja de 2000 anos, um evangelho repleto de milagres, e tem gente que ainda fica aí, se o Senhor existe, então dá para mim uma... Isso é tentar a Deus. Diz a igreja, não tentarás o Senhor teu Deus. Acredite, não seja incrédulo, não fique tentando a Deus, né? Depois nós temos aquela terceira tentação, o demônio, né? Aí ele lança todo o último recurso que ele tem. Leva Jesus para um monte muito alto, né? E ele quer fazer de Jesus de novo um Messias terreno, um Messias dono do mundo. Repare que ele está enfrentando Jesus como homem. Então ele mostra o mundo inteiro para Jesus e diz assim, olha, tudo isso me foi dado. De fato, meus irmãos, não está errado, não. São João não diz que o mundo jaz no maligno? O mundo descansa no maligno. O maligno tomou o poder no mundo quando ele conquistou o homem pelo pecado original. Então o demônio leva Jesus para o alto, lá de uma montanha, mostra toda a glória do mundo. Olha, né, eu vou te dar toda essa glória, com a seguinte condição, se você prostrado me adorares. Que ousadia! Que ousadia! Querer que Jesus prostrado o adore, para trocar o messianismo da cruz pelo messianismo da glória dos homens. Querer trocar a glória de Deus, que viria depois da cruz, pela ressurreição, pela glória dos homens. O que Jesus disse para ele mais uma vez? Mais uma vez Jesus lança no rosto dele a palavra de Deus. Está escrito. Não é? Só adorarás e servirás ao Senhor, seu Deus. Não vou te adorar, não vou te servir, não vou, né, trocar o messianismo que o Pai determinou para mim pelo messianismo mundano de receber a glória dos homens. Sabe, meus irmãos, e tudo isso fala muito para nós também, né? A gente sabe que ninguém de nós, meus irmãos, é coroado sem antes lutar e sem antes vencer, né? Jesus lutou e Jesus venceu. Nós também temos que lutar, nós também temos que vencer, né?
Então, a gente vê aquela passagem bonita lá no livro do Apocalipse, no Apocalipse 2, lá no versículo 10, tem uma passagem muito bonita que, né, Jesus disse lá para um daqueles anjos, daquelas cidades, né? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Né? Nós também vamos ser fiel a Deus. Né? Vamos lutar. Vamos enfrentar nós também a tentação como Jesus enfrentou. Agora, tem uma coisa muito interessante. Deus não nos abandona na tentação. Não. É preciso lembrar aquela passagem lá da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, lá pelo versículo 30, mais ou menos, né? Em que São Paulo diz assim, Deus é fiel. Né? Ele não nos deixa ser tentados, além das nossas forças. E com a tentação, Ele nos dá a graça para nós suportarmos a tentação e conseguirmos sair da tentação. É muito importante você entender isso. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, você vai encontrar isso lá. São Paulo dizendo, acho que lá pelo versículo 30, 20 mais ou menos, ele diz assim, né? Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não deixa nós sermos tentados acima das nossas forças. Agora, claro que a gente precisa rezar. Né? E ele diz, junto com a tentação, ele vai nos dar a graça para suportá-la, ou seja, não cair em tentação. E também a graça de sair dela. Aí a gente lembra aquilo que Jesus mandou a gente rezar no Pai Nosso. Né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal, meus irmãos, é o demônio. O Papa Paulo VI fez uma alocução, livrai-nos do mal. Ele fala, este mal é o demônio que nos tenta. Deus permite a tentação, como já expliquei, porque a tentação pode fazer a gente crescer espiritualmente, mas nós temos que pedir a Deus, não nos deixa cair em tentação. Entrar em tentação pode, não é pecado ser tentado. Os santos foram muito tentados. Mas não pode cair na tentação. Não é pecado você sentir um desejo mal. Pecado é você consentir no desejo mal. É isso que a igreja nos ensina. Né? Às vezes você está rezando, vem um mau pensamento. Não é assim, não é verdade? Não é pecado. O pecado é se você abraça esse mau pensamento, gosta, se deleita, aí você cometeu a imoralidade, aí acontece o pecado, aí você consentiu. Então veja bem, não tenha escrúpulo, ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação, é ceder à tentação, por isso que Jesus diz, né, não, ensinou a gente a rezar, não nos deixeis cair em tentação. Bem, meus irmãos, eu quero resumir essa nossa conversa para a gente já terminar, né, esse programa. Primeiro eu quero falar da importância do batismo, né, porque São Pedro coloca exatamente aí a correlação entre o batismo, né, e o dilúvio de Noé. Depois, né, mostrar que Jesus veio exatamente para nos libertar das garras do demônio, por isso ele aceitou toda essa tentação e ele nos ensinou a vencer a tentação, com oração, com penitência, com a palavra de Deus, com a confissão, com a Eucaristia. Sabe, Santo Afonso de Ligório dizia assim também, só se perde aquele que não reza. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Ok? Muito bem, e eu quero, antes de nós encerrarmos rezando um pouquinho, eu queria mostrar aqui a você alguns livros que podem ajudar você nessa quaresma. Né? Por exemplo, as 7 palavras de Cristo na cruz. Lá na Semana Santa é muito interessante. As 7 palavras de Cristo na cruz. A gente sabe que as últimas palavras de uma pessoa antes da morte são as recomendações mais importantes. Um livro maravilhoso do Papa Leão XIII, A Prática da Humildade. A humildade é a virtude mais importante. Um livro muito bonito de um padre que já faleceu, padre Maurício Mechler, um padre jesuíta, A Vida Espiritual Reduzida a 3 Princípios. A Vida Espiritual Reduzida a 3 Princípios. Um livro muito bom. Eu recomendo um livro que é meu, Entrai pela Porta Estreita.
né? É um livro que eu coloco aqui 56 reflexões, uma reflexão para cada semana, entrar pela porta estreita, aquilo que Jesus recomendou. Esses livros todos você encontra aí na nossa editora, só você entrar no site lojas.cleofas.com.br, loja.cleofas.com.br. E eu gostaria de dizer que no curso que eu dou de teologia à distância pelo site Cleofas, se você entrar lá no site Cleofas, tem uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. Agora eu estou dando um curso bíblico, né? E estou usando exatamente este texto, né, lá de Navarra que eu falei, a Sagrada Bíblia, né, comentários, em que ele analisa a Bíblia inteira, e uso também, né, esses 3 livros que eu já mostrei também, mostro de novo porque pode ser que alguém não tenha acompanhado, uma coleção de 3 livros, 3 volumes, né, que se chama Comentários Bíblicos, né? Esse aqui é da editora Loyola. Ele explica a Bíblia, né, praticamente capítulo por capítulo, do Gênesis até o Apocalipse. Olha, se você quer fazer um curso bíblico assim, né, profundo, uma obra dessa ajuda muito. Bem, meus irmãos, eu quero concluir a nossa conversa de hoje agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Sabendo que tudo é graça, é dom de Deus. Nada é dom nosso, nada é por nós, tudo é por Deus. Por isso, queremos te agradecer, Senhor, mais essa oportunidade, mais esta hora, Senhor, que estivemos juntos aqui, meditando a sua palavra, meditando, Senhor, o seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a viver bem essa quaresma. Ajuda-nos, Senhor, a reavivar em nós a chama do batismo, pela qual nós voltamos para vós como filhos, para a tua casa, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, filhos de Maria. Que o Senhor conceda a nós, Senhor, a força de vencermos as tentações da nossa vida, espelhando-nos em Jesus, confiando na oração, confiando na mortificação, confiando na palavra de Deus, confiando, Senhor, na confissão, confiando, Senhor, na Sagrada Eucaristia. Nós possamos também, Senhor, né, vencer, né, toda a tentação, como Jesus venceu no deserto. E assim possamos também, Senhor, ter diante de vós um crescimento na vida espiritual, ter méritos também diante de vós. Que a Virgem Maria, meus irmãos, nos acompanhe com a sua intercessão materna. A Senhora Mãe, que é aquela que recebeu de Deus desde os primórdios o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Ó Senhora das Graças, que apareceste esmagando sobre o globo terrestre a cabeça de Satanás, esmaga, ó Mãe, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Eu quero, nesta noite também, meus irmãos, pedir a Deus uma graça especial para esses milhares de irmãos venezuelanos que estão, podemos dizer assim, invadindo o Brasil por desespero, né? Por um país que está numa derrocada tremenda, né? Que esses irmãos possam encontrar aqui entre nós algum consolo, alguma esperança, e que lá na sua terra as coisas mudem, haja bom senso, haja amor às pessoas, haja amor a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E peço também, Senhor, com esses meus irmãos, pela situação no Rio de Janeiro, essa cidade tão linda, Senhor, em que o Senhor está lá no alto do Corcovado, de braços abertos. Derrama, Senhor, sobre essa cidade a paz. Derrama sobre essa cidade, Senhor, do Rio de Janeiro, a tranquilidade. Que essa intervenção que está havendo ali, Senhor, possa dar frutos, possa trazer a paz ao teu povo, Senhor. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Muito obrigado, que Deus o abençoe, que Deus lhe dê aí um bom final de semana, um bom domingo. Que a graça e a bênção de Deus estejam com você, estejam com a sua família. Amém.